nós estávamos falando do capítulo 2 do livro de Jonas. E nós vimos ali que Jonas, após ter passado aquele momento terrível, na realidade, momentos terríveis no mar, Jonas agora ele estava ali dentro do grande peixe, orando, intercedendo a Deus, clamando a Deus pela sua vida. Nós vimos semana passada que Deus permitiu que Jonas estivesse naquela situação tão difícil para que a gente pudesse contemplar por meio das palavras de Jonas o confessar dos seus medos, o confessar dos seus sentimentos, mas principalmente o confessar dos seus pecados. E nós vimos na semana passada, o Filipinho vai colocar para a gente aqui, o versículo 9 do capítulo 3, nós encerramos a oração, Jonas encerrou a sua oração afirmando: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Meus irmãos, Deus de forma misericordiosa mantém Jonas por 3 dias, por 3 noites dentro daquele grande peixe. E depois de dar uma ordem ao grande peixe, depois de ouvir a confissão de Jonas, a oração, o pedido de perdão da parte do profeta que tentava fugir da presença de Deus, Deus dá uma ordem ao grande peixe e o grande peixe coloca Jonas para fora. E o impressionante disso tudo, no caminho para Nínive. Com esse contexto imediato na mente, eu queria convidar os irmãos para a gente abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de Jonas. Nós vamos ler hoje dos versículos de 1 a 10. Jonas, capítulo 3, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos fechar os nossos olhos? Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria, por favor, pedir para uma irmã nossa se colocar em pé e pedir para que a palavra de Deus penetre no nosso coração. Por favor, uma irmã. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha irmã. Chegamos aqui num momento muito significativo, meus irmãos, dessa história de Jonas. Deus, de forma sobrenatural, Deus salva Jonas graciosamente.
E novamente dá instruções ao profeta, para que o profeta vá até a cidade de Nínive, ao povo de Nínive, e cumpra com exatidão a ordem de Deus. Esse é um ponto que eu já queria parar aqui rapidamente com os irmãos, para que a gente pudesse pensar um pouco a respeito disso. Normalmente nós temos a tendência de achar que quando rejeitamos uma ordem de Deus, e Deus ele nos perdoa, por algum motivo a gente acha que Deus ele vai mudar os seus planos, vai mudar suas direções, vai mudar suas ordens, em detrimento da minha vontade. E o texto aqui nos mostra que Deus continuava sendo o mesmo, a ordem mesma, e o povo ao ser alcançado o mesmo. A transformação havia se iniciado no coração do fugitivo profeta Jonas. O interessante desse homem aqui, irmãos, desse momento, é que Jonas, ao receber essa ordem de Deus, agora, ele não tenta fugir da presença do Senhor, como ele fez logo no início aqui do seu livro. A Bíblia diz para a gente que ele cumpre a ordem de Deus com prontidão. Mas olhando para a leitura que nós acabamos de fazer, irmãos, queria fazer um questionamento aos irmãos. Será que o coração de Jonas tinha realmente mudado? Será que Jonas tinha de fato aprendido que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, e ele deveria obedecê-la não apenas com prontidão, mas com exatidão? A misericórdia de Deus, meus irmãos, é algo que devemos admirar. E de maneira nenhuma negligenciá-la, porque ela proporciona para o homem a chance do recomeço contínuo. Ela proporciona para a gente a oportunidade de voltar a adorar a Deus, a se sujeitar à sua palavra e obedecer aos decretos do Senhor. E é isso, na realidade isso foi o sentido por Jonas naquele momento lá, preso por 3 dias, 3 noites, dentro da barriga do grande peixe. Então, como fruto, talvez, desse reconhecimento do profeta, as suas palavras, até mesmo palavras que Deus havia dado a ele, que deveria ser contra Nínive, agora deveriam vir recheadas de misericórdia da parte do profeta. Afinal de contas, meus irmãos, a mensagem que ele deveria carregar até essa cidade tão imoral era a mesma que tinha vindo ao seu encontro lá dentro do grande peixe. Por favor, Filipinho. Deus diz: entregue a mensagem que lhe darei. A mensagem de salvação, de perdão, ou a mensagem de juízo vindouro, era exatamente a mesma mensagem que Deus havia anunciado para Jonas por meio da tempestade, por meio do confronto do capitão do barco, por meio dos marinheiros adorando os ídolos pagãos, e aquele povo então se convertendo a Deus, e que Jonas havia se recusado a ouvir, a atender, a se submeter. A mensagem que Jonas levaria a esse povo, fosse ela de arrependimento ou de condenação, deveria estar presente na consciência do profeta que essa mensagem tinha origem em Deus. E somente ele teria condições de, avaliando o coração de cada ninivita, saber de fato o que aquele povo precisava. E quando eu cheguei nesse início de mensagem aqui, irmãos, estava estudando essa mensagem, eu fiquei pensando no tamanho da minha negligência diante dessa verdade que eu acabei de anunciar aos irmãos. Os irmãos concordam como nós somos negligentes nesse sentido? Normalmente a gente fica tentando escolher na palavra de Deus palavras que sejam adocicadas,
que de alguma forma a gente vai insuflar o ego dos nossos ouvintes, ou de alguma forma a gente vai mover emotivamente o coração deles, para que então eles façam parte da nossa igreja, venham adorar Jesus. A gente fica escolhendo o que falar, quando falar, como falar, porque tememos às vezes mais a reação humana do que a ordem dada clara da parte de Deus. Temos medo do que as pessoas falarão, do que pensarão, de como reagirão, se continuarão nos convidando, gostando de nós, nos admirando, e abandonamos uma ordem clara expressa nas Escrituras para os seus servos. Vão e preguem a palavra, tempo e fora de tempo. Às vezes tememos pregarmos. Tememos pregar às pessoas aquilo que elas realmente precisam ouvir. Às vezes tememos pregar, irmãos, às pessoas porque ficamos intimidados. E intimidados não apenas com a reação dos nossos ouvintes, mas às vezes intimidados com as consequências da nossa própria negligência na busca da intimidade pessoal com Deus. Ficamos com medo de falar do amor de Jesus Cristo com toda a autoridade, porque de fato nós temos a consciência de que não estamos buscando a Deus como deveria, não estamos estudando a palavra como deveria, não estamos nos relacionando como igreja como deveria, não estamos dobrando os nossos joelhos e clamando a Deus como deveria, não temos tido fome e sede da palavra como deveria. E então a mensagem bíblica salvadora e transformadora, que Deus permitiu que os seus servos a carregassem, sai agora pelos nossos lábios de uma forma corrompida, negligente. Ou então tentamos dar às pessoas à nossa volta, não aquilo que as suas almas precisam, mas aquilo que os seus egos desejam. É mais fácil a gente chegar para uma pessoa que está em prantos, chorando porque seu filho está perdido em drogas, e dizer assim, ó, leva seu filho naquela igreja, porque aquela igreja lá, os jovens de lá são uma bênção. Nem igreja, nem jovens salvam. É mais fácil chegar para uma esposa que acabou de descobrir a infidelidade do seu marido e dizer assim, não, vai para a igreja, leva o seu marido também, porque olha, Jesus resolve qualquer casamento. Casamento não salva ninguém. Ah, você está com problemas financeiros? Faz determinados sacrifícios, faz algum tipo de barganha com Deus, começa então a entregar suas ofertas e dízimos, porque daí você tem de alguma forma o que cobrar de Deus. Ofertas e dízimos, o nosso dinheiro não traz salvação. A Bíblia chama isso de barganha. Erramos, não apenas com aqueles que desconhecem a palavra, mas às vezes erramos com os nossos próprios irmãos em Cristo. Os irmãos já perceberam quantas vezes a gente fica numa situação de intimidação, diante de um querido, um irmão que a gente tem uma estima grande, a gente quer vê-lo bem com Deus, mas nós não temos coragem de confrontá-lo. Porque em algum momento eu tenho algo sobre a minha vida que ele sabe, que eu não abandonei, que eu não confessei a Deus como pecado, e se eu o confrontar, ele me confrontará também. Ou quantas vezes nos intimidamos, porque às vezes, irmãos, valorizamos mais o relacionamento uns com os outros do que o relacionamento com Deus. Olha a síndrome de Jonas. A mensagem pura e simples, transformadora, restauradora, a mensagem de arrependimento, de salvação, ela é boa para mim. Mas nesse momento, pelas N questões que o meu coração criou, eu decido que não é boa para as pessoas à minha volta. Observe comigo o versículo 3. Por favor, Felipe.
A Bíblia diz para a gente que Jonas obedece a palavra de Deus e ele foi para Nínive. Você pode pensar, pastor, está aí. Jonas entendeu a palavra, Jonas entendeu a ordem, e Jonas agora, depois de ter passado aquele sofrimento todo, queria só lembrar os irmãos, Jonas passou pela desobediência, Jonas passou por tempestades no mar, Jonas passou pela confrontação de um capitão ímpio, Jonas passou por um momento terrível de idolatria geral dos marinheiros que estavam naquele navio, cada um clamando ao seu Deus. Depois Jonas ele é humilhado pela conversão de todos aqueles marinheiros que começam a adorar a Deus e não desejam levantar a mão contra Jonas e lançá-lo ao mar. Jonas fica perdido, jogado ao mar depois de algum tempo, desce até o profundo do mar, cego, tendo o seu pescoço envolto de algas, pronto para morrer. Deus o salva. Permite que um grande peixe o engula e jogue ele, depois de 3 dias e 3 noites, diante da grande cidade de Nínive. Cremos que Jonas, aparentemente, entendeu o seu papel de filho e de servo. Parece aqui para mim, meus irmãos, que Jonas decidiu deixar de ser o Senhor. Decidiu agora parar de fazer as coisas no seu tempo, do seu gosto, e começou agora a se sujeitar diante das ordens de Deus. Olha como a postura de Jonas aqui aparentemente é diferente. Depois de toda a tempestade, alguns dias lá na barriga do peixe, Jonas aparentemente está diferente. Mas eu queria que os irmãos lessem comigo aqui, ainda o capítulo 3. E o versículo 3 diz o seguinte para a gente. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessário quantos dias para atravessá-la, irmãos? 3 dias. Naturalmente, um homem atravessaria Nínive de uma ponta a outra. Os irmãos imaginem o tamanho dessa cidade. Só que embora aparentemente nós encontramos agora um servo que amava, conhecia a Deus, e estava disposto a obedecer a sua ordem, o texto nos diz logo em seguida que Jonas percorre a cidade inteira de Nínive em um dia proclamando destruição. Cadê a misericórdia que ele havia contemplado lá na barriga do grande peixe? Cadê o amor que ele havia sentido da parte de Deus? O reconhecimento do recomeço na sua vida. Deus alcançando o desobediente, o ingrato, o rebelde de coração. Quando nós estamos passando por algumas situações na nossa vida, meus irmãos, e eu não sei que situação você esteja vivendo aí, situação difícil, conflitiva, em algumas delas parece que a gente não consegue compreender o que está acontecendo. Parece que Deus, em determinado momento, deixou de nos amar. Porque não é possível que, embora a gente esteja indo na igreja, embora a gente esteja lá sendo fiel nos nossos dízimos, nossas ofertas, embora a gente abrace os nossos irmãos, embora a gente até fale de Deus em alguns momentos, quando um ímpio vem e me dá a oportunidade, alguém que não conhece a Deus me dá a oportunidade, então eu falo do amor de Jesus. Parece que Deus se afastou de mim. Porque se Deus de fato me amasse, Ele não estaria permitindo, uma vez que eu estou fazendo todas as coisas, que eu me encontrasse nessas situações tão difíceis, de tamanha aflição. A pergunta é: aparência ou coração? Lei ou graça? Estamos fazendo por medo de sermos cobrados, das consequências de desobedecermos a Deus, ou porque contemplamos a soberania, a grandeza e a misericórdia do Deus que nos amou? E é interessante que, como Jonas,
Depois que toda aquela tempestade passa, quando no processo, então, de alguma forma a gente decide se submeter a Deus porque a dor está grande, porque os conflitos estão grandes, porque agora o meu casamento está a perigo, eu estou perdendo os meus filhos, eu não sei mais para onde correr, Deus nos transforma e nos faz melhores para Ele. O verso 3, como nós acabamos de ler, o Filipinho vai postar aí para a gente, ele mais uma vez nos lembra que a cidade de Nínive era muito grande, irmãos. E essas informações aqui, elas são necessárias, primeiro para que a gente entenda, a gente possa compreender a importância dessa cidade dentro do cenário da época. Que a gente entenda a importância dessa cidade dentro também dos propósitos de Deus, não apenas para Nínive, mas para Israel e para os povos vizinhos dessa cidade tão grande, tão ímpia, tão destruidora. Se Nínive era uma cidade tão grande, as notícias de um juízo divino ou de uma possível conversão nacional, cairia como uma bomba, irmãos, e se espalharia diante dos povos vizinhos. A nossa vida, no momento que nós entregamos o nosso coração a Deus, e quando então Deus começou a fazer a transformação no nosso caráter, no nosso temperamento, nas nossas ações, diante dos nossos pecados, os nossos relacionamentos, os locais que passamos a frequentar, isso deveria criar nas pessoas à nossa volta dúvida, questionamentos. Deveriam se intrigar, o que aconteceu com a Vera? Como é que o Edson está tão mudado? O que está acontecendo com ele? Por que aquela pessoa, então, até então, tinha um tipo de atitude, um tipo de postura? Peraí, tem alguma coisa ali naquela vida, aconteceu alguma coisa naquela família, aconteceu alguma coisa naquele coração, e que eu procuro há tempos. Nínive era o alvo. Para que até mesmo o povo de Deus fosse quebrantado. O verso 4 ainda, irmãos, diz que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando a mensagem de Deus. Queria que os irmãos notassem a partir desse versículo que Jonas agora, até mesmo por essa aparente obediência, mas um coração ainda meio duvidoso, Jonas ele sai de cena. A partir dessa informação, a gente não ouve agora no capítulo 3 mais falar de Jonas. A participação de Jonas é simples. O foco agora passa a ser a ação sobrenatural, graciosa e misericordiosa de Deus diante daquela nação ímpia. Embora ainda a gente veja um certo descaso de Jonas na apresentação da mensagem de Deus, Deus permite que Jonas seja colocado no seu lugar, apenas vaso. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Entender que nós somos apenas vasos. Não somos o dono da obra. Não somos aquele que converte e convence pessoas. Não somos aqueles que tiram escamas dos olhos de ninguém. Não podemos forçar os nossos filhos a entregarem os corações a Deus. Não podemos querer que os nossos maridos amem e sejam fiéis a Deus, forçando-os a estar submissos à palavra, quando os seus corações não foram tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Embora os nossos joelhos devem ser dobrados constantemente, embora a tempo e fora de tempo criemos oportunidades para mostrar a graça e o amor de Deus, seja por palavras ou pela nossa própria vida, o Deus da obra é o Senhor. E quem convence o homem dos seus pecados, é o Espírito Santo de Deus. E Deus estava mostrando isso para Jonas. A sua obediência
ou sua desobediência não vai mudar os planos de Deus em alcançar o perdido, em restaurar o caído, em encorajar e levantar o abatido. Quando Deus te chama para uma função, se você decide não cumpri-la, Deus usa outro vaso. Quando Deus te levanta para ser igreja, e você decide empurrar a sua vida na mediocridade espiritual, não se preocupe. Deus tem outros vasos. Queria que os irmãos, olhando para a sua Bíblia, notassem então que Jonas sai de cena. O instrumento Jonas se torna agora um coadjuvante. Embora até aqui Jonas achava que ele era o centro do universo. Era por causa da sua misericórdia que Nínive ia ser alcançada. Jonas era apenas um coadjuvante. E é assim que, meus irmãos, que nós devemos nos ver diante de Deus. Simples instrumentos nas mãos do soberano Senhor. Um outro fator que chama muito a nossa atenção nesse texto aqui é o conteúdo da mensagem que Deus havia dado a Jonas. Acompanha comigo aí no versículo 3 e 4. Na verdade está aqui na tela. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Meus irmãos, levanta a mão quem gostaria de ser o portador dessa mensagem. Chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, Deus mandou um recadinho para você. Daqui 40 dias você vai morrer, toda a sua família vai morrer, a sua cidade vai ser destruída. Não vai sobrar um só. Embora essa seja uma realidade dentro da mensagem da salvação, porque a Bíblia diz que aquele que não entrega o seu coração a Jesus Cristo, a sua eternidade será passada longe da presença de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor em vir ao nosso encontro e nos tornar dispenseiros da sua misericórdia, não agora anunciando destruição, mas anunciando graça. Era uma mensagem que Jonas ia carregar aos ninivitas, meus irmãos, de condenação. Em outras versões, a palavra destruída, ela é traduzida por subvertida. Subversão significa virada de cabeça para baixo. Totalmente devastada. Não vai sobrar um. Jonas estava no meio de uma nação ímpia. Uma nação terrível. Apresentando uma mensagem, olha, vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Se fosse nos nossos dias, é óbvio que Jonas, no primeiro quilômetro, já teria sido linchado. Queria pedir que os irmãos pensassem comigo em duas situações. Primeiro, que você pensasse como ninivita. Você sendo um ninivita, qual seria a sua reação? Mesmo sendo crente, qual é a sua reação quando alguém chega até você e o confronta dos seus pecados? Se colocando como ninivita, qual seria a sua reação? Um profeta de Deus entrando na cidade com desprezo, com desdém e dizendo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Agora, sendo nós crentes, ainda na condição dos ninivitas, quando alguém chega para a gente e diz assim, ó, se você não abandonar essas áreas da sua vida e do seu coração, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. É diferente desse povo? Desse povo que não conhecia Deus? A princípio a gente tenta arrumar as melhores desculpas, meus irmãos, que a nossa mente pode criar para aqueles que nos confrontam. A gente passa a olhar para aquela pessoa como alguém que nos ofendeu.
o corajoso enviado da parte de Deus para pregar para nós hoje misericórdia, passamos a olhar para aquela pessoa como um ofensor. Eu começo a fugir dela na igreja. Eu começo a maldizê-la para as outras pessoas. Eu começo a apontar os seus erros para que ela seja desautorizada diante de mim e diante de outros. Até então que os meus olhos contemplam a ação de Deus. E eu vejo que eu perdi a bênção de ter ao meu lado alguém que me aproximava de Deus. Mas olha agora de outro lado, de outro aspecto. Olhe como se você estivesse na condição de Deus. Se você enviou alguém para fazer algo, e eu sou Deus, por que você deveria temer a homens? Meus irmãos, nós tememos tomar decisões que sabemos que agradam a Deus porque tememos a pressão das pessoas à nossa volta. Nínive, sendo tão ímpia e terrivelmente má, jamais aos olhos do profeta Jonas haveria ali arrependimento genuíno, conversão. Jamais ouviriam aquele homem que aos olhos dos ninivitas e aos olhos do profeta de Deus eram inimigos de morte. Agora, para a humilhação e surpresa do profeta, nós chegamos no versículo 5. Observa comigo aqui na tela. A Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. O improvável acontece, irmãos. A mensagem de um juízo vindouro mexeu no coração, na alma daqueles homens que não haviam conhecido Deus até então. Diante daquela mensagem rápida, com pouco zelo, ainda mostrando desdém pela vida do homem perdido, sem intenção nenhuma de restauração da parte de Jonas, Deus move o coração daqueles homens. Meus irmãos, quando nós saímos do centro, contemplamos de forma mais clara a ação de Deus. O versículo 5 diz que todos os habitantes de Nínive, do maior ao menor, do mais pequenininho, os irmãos percebam porque nós temos insistido e estado incomodados para que os nossos pequenininhos estejam no nosso meio. Do menor, a Bíblia diz aí em Jonas capítulo 3, ao maior, ao mais experiente, o mais idoso entre os ímpios ninivitas, a Bíblia diz para a gente que todos se convertem. Surpreendentemente, aqueles ímpios, sem conhecimento algum do Deus da palavra, sem conhecer a palavra de Deus, tomam os moldes de arrependimento bíblico, genuíno, ensinado por Deus a Israel. Os irmãos perceberam isso na leitura do texto? Eles confessam publicamente, eles começam a rasgar suas vestes, se vestem de pano de saco, jogam cinzas na cabeça, sem ter tido uma instrução do profeta do Senhor. Porque o dono da obra é aquele que quebranta e move corações. É aquele que não precisa de nós para que a obra dele seja realizada. Só queria lembrar os irmãos que Jonas, ele, passando um dia por essa cidade, ele não prega arrependimento. Ele não fala da graça. Nem toca, passa longe de misericórdia. Amor de Deus, a gente não ouve. Ele apenas demonstra destruição e juízo. Isso nos leva a crer, meus irmãos, mais uma vez, que quem mexe nos corações é aquele único capaz de sondá-los. No mundo antigo, irmãos, isso era um jeito comum de mostrar exteriormente um coração quebrantado, coração submisso a Deus, coração triste, humilde.
Na verdade, esses sentimentos esboçam arrependimento genuíno quando olhamos para o Antigo Testamento. E ambas as ações aqui representavam o abandono de coisas terrenas e que traziam conforto, mas que produziam morte, em favor de uma entrega total do coração dos ninivitas e um reconhecimento de dependência exclusiva de Deus. Como Jonas não vê Deus agindo nisso, irmãos? Como Jonas não poderia se humilhar diante da ação misericordiosa de Deus, convertendo alguém que jamais havia ouvido falar de graça, misericórdia e bondade? Seguindo ainda nos versículos 6 e 7, esses versículos eles nos apresentam, meus irmãos, até onde chega essa expressão, todos os homens se arrependeram. A mensagem de Jonas, ela não para ali na rua. A Bíblia diz para a gente que a mensagem de Jonas, ela adentra os palácios e chega aos ouvidos do rei de Nínive. E a Bíblia diz para a gente que imediatamente esse homem se coloca na mesma condição dos seus súditos lá fora. Ele se coloca na mesma condição espiritual dos seus compatriotas, contemplando agora o juízo de Deus. Para aquele ímpio já não havia maior ou menor, melhor ou pior. Não havia mais bens que o pudesse salvar, não havia mais autoridade, posição social, não havia coroa que o tornasse diferente daqueles outros, milhões de pessoas que tinham a mesma mensagem de condenação. Até nisso, o Evangelho aqui nos envergonha, irmãos. Como eu disse semana passada, quantas vezes escolhemos as pessoas por classe social, porque são pessoas que de alguma forma já estamos arrolados por sentimento, família. Escolhemos as pessoas que achamos que têm mais cara de crente, que aceitariam melhor o Evangelho, e nos esquecemos dos marginalizados. Aplaudiríamos, abraçaríamos, iríamos ao encontro daquele que entrasse de terno, gravata, saia longa, cabelo comprido. Mas sequer sentaríamos do lado, de repente, de alguém arrependido no seu coração, cheirando a álcool, que sentasse do nosso lado. A mensagem é a mesma, o juízo é o mesmo, o Deus da obra é o mesmo. Talvez os equivocados são os dispenseiros. A Bíblia diz para a gente aqui no capítulo 3 que todos se arrependem, ricos, pobres, homens, mulheres, jovens, velhos. E isso mostrava a Jonas que a vida do homem estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. Meus irmãos, Deus muda histórias? Sim ou não? Com que autoridade você diz isso? A resposta bíblica é: olha para a minha vida, pastor. Deus mudou a minha vida. Deus mudou meu coração. Deus transformou o meu destino eterno. Deus, pela misericórdia, pastor, não alcançou apenas a mim, mas alcançou a minha esposa. E salvou os meus filhos. E tem me dado a oportunidade de ganhar outros para Jesus. E Deus me abençoa me colocando aqui, pastor, no meio da sua igreja, para adorá-lo, para servi-lo, não como Senhor, mas como servo, como membro, como corpo. Deus muda histórias, irmãos. Deus remove montanhas, a Bíblia diz isso para a gente. A Bíblia diz que Ele dirige passos. A Bíblia diz que o Senhor nos conduz nas decisões que devemos tomar. A Bíblia diz que Ele quer que olhemos para a Sua palavra como caminho. E o caminho que nos conduz à vida eterna. E eu pergunto aos irmãos, quem somos nós então para resistir tamanho convite gracioso
e misericordioso da parte daquele que é unicamente capaz de salvar o homem perdido. Quem é você? Quem sou eu para rejeitar tamanha mensagem de amor e salvação? Você não é o centro do universo. Embora pela misericórdia de Deus, Ele olhou para você antes dos tempos eternos e decidiu te salvar. E eu pergunto, por que tamanha resistência? Deus não quer nada do seu esforço, não quer o seu tempo, não precisa do seu trabalho, não precisa da sua coragem, Ele apenas quer o seu coração. E quem somos nós? Tiaguinho, me ajuda aí com os adolescentes. Quem somos nós, meus irmãos, para resistir tamanho convite? Ou quem somos nós para duvidar do seu poder de transformação? O decreto do reino, versículo 7, meus, é acrescido de uma ordem de clamor nacional. Acompanha comigo aqui à frente, irmãos. Ele diz, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Aqui nos mostra que esse homem havia se convertido verdadeiramente, irmãos. Ele fala aqui de arrependimento, ele fala aqui de buscar em Deus, ele fala aqui de clamor, ele fala aqui de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Ele reconhecia o seu caminho mau, o estado de violência que os seus pés pisavam, e a sua eterna condenação, caso não ouvisse a mensagem e não se entregassem à palavra de restauração de Deus. Ele reconhecia a condenação certa divina. Mas também, a partir desse momento, passa a crer que Deus, olhando para os seus corações arrependidos, poderia, pela sua misericórdia, tirar sua ira sobre a cidade de Nínive. Poderia, pela sua misericórdia, perdoá-los e não destruir mais a cidade. Observa comigo ainda, no versículo 7, o que vem logo após a ordem. Ele diz assim, talvez, embora eu mereça a morte, né, Evandro? A gente falou isso ontem. Embora eu não mereça nem estar na sua presença, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Sabe o que é mais surpreendente para mim, meus irmãos? É ver uma pessoa sem Deus, com essa consciência. E às vezes nós, já desfrutando da graça e da misericórdia de Deus, banalizando a bênção do perdão, da santificação e da grandeza do presente de salvação que Deus já nos deu. Extremamente significante essa expressão talvez. Porque isso nos mostra que esse homem possuía um conhecimento naquele momento, por meio da palavra de condenação. O Espírito Santo dá a esse homem o conhecimento correto a respeito de Deus e do seu caráter. Deus não muda. Esse homem, ele cria na liberdade do Senhor soberano de fazer aquilo que fosse da sua vontade. Mas como um pecador, no princípio de arrependimento, ele espera que Deus tenha misericórdia da sua alma. Embora não mereça, eu espero que Deus olhe para mim. Meus queridos irmãos, é dessa forma que temos identificado os pecados do nosso coração. Quando a gente ofende a Deus, olhamos para os nossos pecados de fato como aquilo que faz separação
entre nós e Deus. É dessa forma que se manifesta o seu arrependimento, é dessa forma que tem se manifestado o seu pedido de perdão a Deus. Senhor, embora eu não mereça, embora eu seja indigno até de levantar os meus olhos para a tua presença, mas eu espero a tua compaixão. Embora o Senhor tenha todo motivo para me destruir, para não me perdoar, porque eu não sou o centro. Tem outras pessoas que provavelmente valorizariam muito mais o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. Senhor, outros provavelmente trabalhariam com muito mais zelo, serviriam ao Senhor com muito mais alegria, obedeceriam ao Senhor e teriam sede e fome da tua palavra. Senhor, embora não merecendo, eu espero pela tua misericórdia e pela tua graça sobre a minha vida. É dessa forma que tem se manifestado o arrependimento genuíno no teu coração, querido irmão. Querido que nos visita. É dessa forma que a mensagem de salvação tem chegado a você? Ou tem chegado uma mensagem de um Deus que resolve todos os seus problemas, aumenta a sua conta bancária, te dá 10 carros, restaura a vida familiar? Jesus pode fazer isso? Pode. Mas Jesus não quer fazer isso, Ele quer o nosso coração. A maior dádiva, a maior bênção, a maior riqueza que o homem perdido nos seus pecados e delitos pode receber é a salvação e garantia eterna do amor e do perdão de Deus. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Meu querido que nos visita, se até aqui você não tinha entendido o que é arrependimento genuíno e amor misericordioso da parte de Deus, meu desejo é que você não saia daqui sem confessar isso na sua vida. Porque nós não somos o centro do universo. E a Bíblia diz para a gente que devemos buscar o Senhor enquanto Ele ainda tem se deixado ser encontrado por você. Porque o nosso tempo pode acabar. E embora a gente tenha conquistado tantas coisas nessa vida, para onde vai a nossa alma depois que a gente morrer? Meu querido irmão em Cristo, não sei o estado da sua vida espiritual, talvez uma aparência de piedade, entregando seus dízimos e ofertas, envolvido com as obras da igreja, falando do amor de Jesus até para as pessoas que não conhecem a Deus, quando o seu coração está longe do Senhor há muito tempo, quando seus joelhos já não se dobram mais por temor, mas por avareza, querendo alguma coisa em troca da parte de Deus, quando a sua boca não transmite mais gratidão, mas autoridade imposta, vinda de homens. Deus não quer aparência. A Bíblia diz que Deus quer de você, meu querido irmão já salvo em Cristo Jesus, santificação. Porque o Deus é o mesmo, a obra é a mesma e a mensagem é única. A ideia de se arrepender aqui, meus irmãos, exposta pelas palavras do rei de Nínive, não tem nada a ver com a ideia de que Deus estava fazendo algo errado. Quando ele diz assim, talvez Deus traga arrependimento, ou Deus mude de ideia. Em nenhum momento há no coração desse homem a possibilidade de pensar que Deus havia errado para com eles. Mas há o reconhecimento do tamanho da impiedade do seu coração diante da grandeza e da misericórdia de um Deus que não muda. Deus não é homem para se arrepender. Deus não é homem para errar. Deus não está preso nos nossos pecados, nos nossos delitos. Tudo que há em Deus é perfeito e santo.
não precisa ser melhorado em nada. Não precisa ser acrescentado em nada. Não precisa ser diminuído em nada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante do que espada de 2 gumes. E penetra no profundo do coração do homem, ao ponto de dividir aquilo que é indivisível. E Deus apenas deseja ser reconhecido e apresentado por nós dessa maneira. Para que aquele que ainda não entregou seu coração a Cristo, venha entregar. E para aquele que de fato entregou seu coração a Jesus, mas está vivendo numa vida de mediocridade espiritual, se arrependa dos seus pecados e volte a um processo de santificação. Porque a volta de Cristo está próxima. Amém, irmãos? Pode ser hoje? Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso quando as coisas não estão de acordo com aquilo que a gente quer. É fácil crer nisso quando o pastor está ali na frente pregando. Ou é fácil a gente crer nisso quando está tudo dando certo. O problema é quando as tempestades estão à nossa volta, as correntes marítimas enlaçando algo em volta dos nossos pescoços, quando a gente está diante de um mundo ímpio. Tendemos a crer que Deus não sabe o que é melhor para a gente. Passamos a acreditar que o nosso senso de amor, o nosso senso de justiça, o nosso tempo para as coisas acontecerem é bem mais preparado para tratar o homem do que os projetos santos, imaculados de Deus. Responda no seu coração essa questão. O que Deus precisa aprender com você que Ele já não saiba? Eu ainda não fui para Jesus porque tem muita coisa para mudar. Os nossos pecados, os nossos delitos são pó diante da grandeza do Deus que decidiu enviar o Filho dele para morrer no nosso lugar. Quais são os argumentos humanos e lógicos que você tem para resistir à vontade de Deus na tua vida? Que Deus, sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas, não conheça e não as domine. Que desculpa havia para Jonas? Por uma mensagem tão negligente, que faltava misericórdia. Observe o coração pronto a perdoar de Deus. Verso 10 diz que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus então decide vir ao encontro deles. E embora essa palavra, dentro do nosso contexto, do nosso português, arrependeu-se traz a ideia de algo errado. A Bíblia fala de misericórdia. Deus se compadeceu desses homens e não os destruiu como tinha ameaçado. Essa é a grandeza do Deus que amamos e servimos. Essa é a grandeza do Deus que a palavra nos apresenta, que Ele, como nós vimos na semana passada, está com as mãos prontas para que a gente agarre nelas. E para que vivamos, de fato, submissos à sua vontade. Meus irmãos, como nosso Deus é bom. Como nosso Deus, Ele é maravilhoso em sua santidade. Como Ele é grandioso em sua soberania. O nosso Deus nos ama. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus olhou para você. Especificamente, pessoalmente, Deus olhou para você e não encontrando qualificação nenhuma, absolutamente nada que pudesse agradá-lo ou que pudesse produzir em nós algum tipo de visão para conhecer e se entregar a Deus, Ele decidiu escolher e amar você. Essa mensagem é só para você. 5.000 anos de escrituras é só para você. Essa igreja aqui, Deus separou só para você.
Como resistir a tão grande amor? Como não crer que o amor, a misericórdia, a graça e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? O Senhor deseja encontrar em nós não bens, riquezas, posições. Deus apenas deseja encontrar em nós corações quebrantados e desejosos de dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus não te quer limpo, Ele quer te limpar. Deus não te quer perfeito, porque perfeito é Ele. Ele quer te ensinar o que é perfeição. Deus humilha os arrogantes e orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele procura submissos, obedientes e prontos para recomeçar. O que Deus encontrará no seu coração nessa noite? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Meu querido irmão em Cristo, o que Deus encontrará no seu coração essa noite? Você que já entregou o seu coração a Ele, você que já confessou seus pecados, já entendeu a graça e a misericórdia, o plano maravilhoso de salvação, o que Deus encontrará no seu coração hoje? Meu querido que provavelmente está aqui conosco há algum tempo, ou você que nos visita e talvez ainda não tenha entregue o seu coração a Jesus. Depois de uma mensagem dessa, onde Deus se mostrou a você como aquele que te ama, o que Ele encontrará no seu coração hoje? O que falta para você entregar o seu coração a Deus? Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos primeiro pela Tua palavra, Deus, porque ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Deus, porque ela fala ao nosso coração, Deus. Embora a gente esteja aqui com 200 e poucas pessoas, Senhor Deus, diante da Tua palavra nos sentimos únicos. Parece que nós estamos aqui, Senhor Deus, sozinhos. E embora o nosso coração ainda endurecido, Deus, eu clamo ao Senhor que haja quebrantamento nessa noite, Deus. Embora às vezes com escamas ainda nos olhos, Deus, nos sentindo em várias proporções o centro do universo, o Senhor sobre as nossas próprias escolhas e vida. Senhor Deus, que haja reconhecimento do Teu senhorio nessa noite, Pai. Que haja salvação, Deus querido. Que vidas sejam entregues a Ti nessa noite, Pai. Que crentes no Senhor Jesus estejam se consagrando a Ti agora, confessando os seus pecados e os abandonando, Deus. Porque que prazer há maior para nós como Teus servos do que viver uma vida para agradar e honrar o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que não saiamos daqui vazios, Deus. Que não saiamos daqui indiferentes diante daquilo que o Senhor nos falou tão pessoalmente, Pai. Mas que o Senhor mova os nossos corações, Deus. Que a Tua palavra nos penetre, Deus. E que o Teu Santo Espírito traga, Deus, contemplação da Tua pessoa e da Tua grandeza, Pai. Senhor, teremos uma semana de muitas lutas, muitos afazeres, Deus, e eu peço ao Senhor, Senhor, não permita que essa mensagem se aparte do nosso coração, Deus. Me ajuda os meus irmãos a pensar na bondade do Senhor e na luta, Deus, que travamos todos os dias para permanecer santificados, esperando pela Tua volta. Absolutamente não há tesouro nenhum nessa terra, Deus, que tenha maior validade para a gente do que o Senhor, Pai. Que isso seja vivido por nós essa semana, Deus. Que isso seja anunciado por nós, Deus, para aqueles que ainda não entregaram seus corações a Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, Deus.
embora nos empolgamos diante de tantos pedidos, Deus, nem merecemos estar aqui diante da Tua presença, Deus. Mas por amor, um amor que nos constrange, ao mesmo tempo que nos encoraja, clamamos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, Deus. Muito obrigado por aqueles que nos visitam, Deus. Que o Senhor os leve debaixo da Tua segurança, em paz para os seus lares. Que a Tua palavra penetre também no coração dessas pessoas, que venham a compreender, Deus, a grandeza do Teu amor e da Tua misericórdia, Deus. Senhor Deus, fica com aqueles que não puderam estar aqui nessa noite por algum motivo. Lembramos ao Senhor Deus da Mônica, Deus, pela recuperação da nossa irmã. Obrigado porque em tudo o Senhor esteve à frente, Deus. Uma semana tão difícil, tantos irmãos nossos adoentados, Deus. Louvamos ao Senhor, Deus, pela recuperação de cada um deles, Deus. Senhor Deus, dá emprego aos necessitados, Deus. Pedimos ao Senhor por isso. Traz de fato, Deus, restauração familiar para aqueles que precisam disso também, Deus. Ajuda, Deus, os que estão lutando nas suas áreas financeiras a honrarem ao Senhor, Deus. Mas primeiramente, Deus, que em todas essas circunstâncias o Senhor seja o centro. Nos leve embora agora debaixo da Tua misericórdia, em segurança para os nossos lares, Deus. Esse é o nosso pedido. No nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tenham o seu tempo de oração pessoal, estarei ali à porta para cumprimentá-los.